Bom dia. Vamos dar início, então, à primeira jornada de pesquisa do Grupo Memória e Representação Literária. E, para abrir a nossa jornada, nós vamos ouvir o professor João Alexandre Barbosa, que muitos de vocês já conhecem aqui, né? Que ele tem estado várias vezes aqui em Assis, né? Professor da Universidade de São Paulo e autor de vários livros que fazem parte da bibliografia tanto do curso de pós-graduação quanto do curso de graduação, né? Autor da Leitura do Intervalo, da Tradição do Impasse, né? E hoje João vai nos apresentar um texto que inclusive dá título ao novo livro que deve sair no primeiro semestre de 1996, que é A Biblioteca Imaginária ou Cânone na História da Literatura Brasileira. Né? Então, passo a palavra a João Alexandre. Muito obrigado, Luiz. Bom dia. Eu confesso que fiquei surpreso, porque quando eu e o Luiz combinamos que eu viria aqui hoje, eu imaginei uma salinha de aula com pouca gente. Estou vendo essas luzes, esse auditório, e meio surpreso. E eu tinha passado este texto para o grupo, este grupo que é coordenado pelo Luiz Roberto, para que o grupo pudesse ler o texto. E eu imaginei que o que faria era discutir com os colegas algumas coisas que estão neste texto. Mas eu vejo que a coisa mudou, para mim mudou um pouco. Evidentemente eu não vou ler o texto, é um texto muito grande, e isto cansaria todo mundo, ficaria desagradável. Eu já tentei fazer isso com este mesmo texto, foi um desastre total, né? Eu tive que correr do meio para o fim, quer dizer, isso não é bom, né? Então vamos ver o que a gente pode fazer com esse texto. Eu acho que a ideia é que haja tempo para se poder discutir. Essa, para mim, é a ideia principal, porque eu preciso contar a origem desse texto e aí vocês entenderão o que eu quero dizer. Esse texto, inicialmente, seria uma conferência num ciclo de conferências que foi realizado no Paraná, em Curitiba, na Fundação Andrade Vieira. Eles me pediram um texto que tratasse da história literária e aí eu escrevi esse texto. E, evidentemente, para uma conferência ficou muito grande, é aquilo que eu estava dizendo. Mas eu digo, eu vou ler, e foi um erro, porque ficou tudo atropelado, um auditório imenso, muita gente, ficou totalmente atropelado. Eu não pude discutir o texto. E depois esse texto também foi discutido, ou seria discutido, foi um pouco, pelo Centro de Estudos da Cultura da PUC, de São Paulo, que é um novo centro que se foi criado, que eu estive desde o início na criação do Centro de Estudos da Cultura, que é coordenado pelo Arthur Nestrovski, e esse foi lido também pelos colegas do Centro, e numa sexta-feira de manhã nós nos reunimos e discutimos um pouco esse texto, o que é interessante porque são pessoas de áreas muito diferentes, quer dizer, não são apenas pessoas da área literária, não é mais amplamente cultural. E finalmente eu estou com esse texto aqui, né? Quer dizer, ele tem essa trajetória. Agora, quais são as propostas ou as ideias centrais desse texto? Isso é que eu gostaria de expor para vocês, assim, fazer um pouco o resumo, e então conversarmos sobre algumas coisas possíveis daí de dentro, né? Quero dizer também, e eu acho que isso vale a pena dizer, é que
muita coisa que está aqui está em outras coisas que eu escrevi, ou que eu venho escrevendo. É um pouco uma obsessão, né? E é mesmo assim quando eu tento pensar, desde os inícios das minhas atividades e preocupações com questões de estudos literários, de literatura e de estudos literários, eu me preocupei com esse das relações entre história, literatura e historiografia literária. E em alguns textos já publicados eu tratei do problema, até de forma muito aproximada ao que está aí, em algumas vezes. E a história da crítica brasileira, eu de fato me preocupei com ela, estudando um aspecto, um período da história da crítica brasileira na minha própria tese de doutoramento, que foi sobre o José Veríssimo. Não era propriamente apenas sobre o José Veríssimo, mas era também uma reflexão sobre a historiografia literária e a crítica no Brasil num determinado período, quer dizer, em fins do século XIX e inícios do século XX, que a obra do José Veríssimo preenchia. Então, tem todo essa carga, para mim, dentro das minhas preocupações. Não é? Dentro das minhas preocupações. Este texto que vocês leram, aqueles que leram e aqueles que não leram ficam sabendo disso agora, este texto é já uma síntese de uma série de preocupações que já foram exploradas em trabalhos anteriores, mas também abre a possibilidade para um outro, como se fosse um momento de fechar algumas coisas e acertar as contas com algumas coisas e abrir a possibilidade para outras coisas, né? Eu dei o título de Biblioteca Imaginária. Esse título, na verdade, ele surge dentro do texto, quando eu falo naquelas bibliotecas ideais que eram realizadas em gabinetes, um pouco em oposição àquilo que acontecia lá fora, nos períodos que precederam ou sucederam imediatamente a Segunda Guerra Mundial, que é o que eu refiro ali. Não é? É um pouco isso também, mas é também um pouco o que está num texto muito recente de um historiador americano chamado John Gilroy. E o livro dele tem um título muito interessante, chama-se Cultural Capital, Capital Cultural, e é sobre o cânone, né, sobre a formação do cânone na literatura e no espaço literário e cultural norte-americano, sobretudo. E o Gilroy, no início do seu livro, ele diz que essa coisa de cânone, na verdade, ele diz até com muita graça, porque ele diz assim, se a pessoa vai a uma sala de aula e procura por esse tal de cânone, não encontra. Né? O cânone é algo imaginário, diz ele. Né? Então, tem um pouco essa presença do texto do Gilroy, e tem muito mais remotamente a presença de um livro que sempre me impressionou muito. Quem não leu deve ler, né? Que eu acho absolutamente extraordinário, desses ensaios perenes, né? Que é o ensaio do André Malraux, O Museu Imaginário. Né? O Museu Imaginário, que o Malraux já, naquele seu momento, ele percebia, né, de como os museus poderiam vir a ser o que eles são hoje, quer dizer. Você tem um museu em CD-ROM, né? E você tem o que é mais importante, talvez você fabricar imaginariamente um museu do que aquele museu que na realidade existe. Né? E o Malraux já via isso numa fase que não era muito comum se falar nisso. Né?
que faz com que o texto do Malraux tenha um parentesco súbito e até